Olá, meu nome é Isabela Vera Carneiro. Eu vou apresentar aqui hoje o artigo Curadoria Transhistórica e suas fusões com a produção artística de povos não ocidentais, escrito por mim e pela professora Rosa Maria Araújo Simões. Bom, inicialmente no trabalho é realizada uma introdução sobre a ideia de transhistórico dentro da curadoria, que, de forma resumida, é possível entender essa temática como o conceito curatorial atuando como um fio condutor entre obras que são separadas por um intervalo temporal significativo, contrariando, então, a ordenação cronológica que era tradicionalmente feita nas exposições. O termo trans, de transhistórico, se refere ao termo originário do latim, que se traduz para através ou atravessar. E dentro desse contexto, ele alude à possibilidade da curadoria sobressair a história. Esse conceito, essa ideia, ela não é muito radical, ela já vem sendo explorada em exposições há algum tempo. E sobre isso, a própria Arestia Amaral, ela, quando questionada sobre essa estratégia, ela diz: creio que esse diálogo transhistórico através de exposições já existe há muito tempo e é bem interessante. Por exemplo, esculturas africanas tradicionais e o cubismo do início do século XX, arte gótica e expressionismo, arte muçulmana e matemática e abstracionismo geométrico, etc, etc. Um conceito precursor ao da transhistoricidade dentro da curadoria foi o da ahistoricidade, que na década de 1970 e 1980 ela ganha uma certa popularidade dentro do mundo da arte e nas exposições, tendo como destaque a exposição Ahistorische Klanken, ou Sons Ahistórico, que foi curada pelo Harold Sisman em um museu na Holanda. E pensando nisso, é que a Deborah Myers ela vai tecer uma crítica sobre como a popularidade adquirida por esse conceito, ela coincide com o desenvolvimento de novos tipos de árbitros de gosto, e que esses curadores eles estariam, de acordo com a autora, agindo com o interesse de legitimar o seu próprio poder e a sua própria influência dentro do sistema institucional das artes. A capacidade aqui de criar essas associações arbitrárias e justificá-las como intuitivas, que essa estratégia curatorial ela fornece, torna esses curadores como possuidores de uma certa onipotência dentro desse sistema. Em Museologia Radical, a Claire Bishop ela faz uma crítica semelhante a essas exposições e esses acervos que rejeitam a cronologia. Ela vai argumentar que esse desdobramento temático ele se carrega de relativismos, que por sua vez é a maneira pelo qual o mercado da arte opera, equacionando tudo pelo valor capital. Bom, seguidamente se faz necessário, então, diferenciar esses dois conceitos. O conceito de histórico, como foi apresentado anteriormente, ele ganhou popularidade no final do século XX, quando que o do transhistórico ele começa a ser utilizado a partir da virada do século. A historicidade, ela tem como objetivo apagar por completo o contexto histórico de uma produção visual, em virtude de uma leitura moderna e subjetiva. O termo transhistórico ele começa a ser utilizado principalmente após o livro O Museu Transhistórico Mapeando o Campo ser publicado em 2018. E esse conceito, diferente da historicidade, ele não tem a intenção de subjugar o contexto histórico a uma noção de modernidade, mas ele atua como um caráter universalizante desse conjunto de obras. Ainda assim, há algumas ressalvas pertinentes que podem ser tecidas sobre essa estratégia, sobretudo quando se agrupa obras dentro desse caráter universalizante, corre-se o risco de simplificá-las a meros objetos ilustrativos desse tema, sacrificando assim a sua alteridade. Nós argumentamos que quando se remove as restrições tradicionais da história e da história da arte, as conexões que são formadas, elas não se preocupam com as características distintivas que tais períodos históricos e culturais possam assumir, o que faz também com que, geralmente, a arte historial ela assuma um papel de subserviência à arte contemporânea. Bom, então é evidenciado como essas preocupações que eu acabei de citar, elas condizem com o que o Nicolas Setari ele define como transhistoricidade negativa, no livro O Museu Transhistórico Mapeando o Campo. Fundamentado nos conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa, que são articulados no ensaio de Isaiah Berlin, o Setari ele argumenta que o aspecto negativo da curadoria transhistórica ele não obedece restrições, ele desprende a obra do seu contexto historiográfico em função de temáticas ou organizações formais que são fundamentadas no pensamento individual do curador. Então, essa leitura, ela traz a compreensão da historicidade como dependente de uma reflexão pelo olhar da contemporaneidade. E, em oposição, o caráter positivo que a transhistoricidade da obra de arte pode assumir refere-se
a seu propósito, as suas qualidades intrínsecas e o que essas características elas podem alcançar através, salvo o trans, da sua contextualização historiográfica e crítica. O Cetari, ele admite que essa... Desculpa. O Cetari, ele admite que esse caráter ele não é limitante, apesar dele impor algumas restrições autônomas na prática curatorial. E nós vamos argumentar aqui nesse trabalho que quando esse debate ele se desloca para a produção artística de povos não ocidentais, de povos étnicos não dominantes, ele adquire camadas ainda mais complexas. Bom, é do nosso entendimento que a capacidade transhistórica da curadoria, ela se relaciona com a produção artística de povos ocidentais de forma essencialista, na medida em que a contemporaneidade vivenciada por esses povos, ela já é marcada pelo ancestral, não de forma antagonista, mas de forma complementar. Sobre isso, a gente empresta um dos argumentos que o Levi-Strauss traz quando ele diferencia a arte moderna da chamada arte tribal, que concerne ao fato da arte ocidental moderna ser caracterizada como por uma função representativa e uma função de posse, quando que a arte primitiva, ela tem como objetivo essencial a significação. Quando a arte de povos não ocidentais ela é comunicada de forma cultural e de forma coletiva, ela transcende esses limites entre histórico e contemporâneo. Apesar de que, mesmo dentro de um senso comum, a produção artística desses grupos étnicos ainda é frequentemente considerada como marcada pelo passado, exatamente por carregar esse caráter ancestral e por não se enquadrar nas condições de progresso e modernidade do mundo ocidental. Mesmo que nós argumentamos que uma arte indígena contemporânea, ela se mostre ainda mais complexa por conseguir carregar e demonstrar ambos esses conceitos. Ademais, o ato de retirar o contexto histórico e cultural dessas produções artísticas é apagar também a história de resistência ao colonialismo e ao imperialismo que existe nesses objetos. Esse tipo de dominação, ele acontece desde o gabinete de curiosidades, onde objetos exóticos eram compilados e dispostos a partir da vontade do colecionador, até os museus de arte primitiva ou etnográfica, que surgiram no início do século XX, com a intenção de hierarquizar objetos artísticos de sociedades dominantes, ou seja, ocidentais e europeias, ao compará-los com de povos originários não ocidentais. Evidencia aqui, então, como a praxis curatorial ela foi utilizada como ferramenta de dominação e poder ao longo da história. Podemos concluir, então, que o museu e seus operadores, eles não representam somente um espaço gerador de experiências estéticas. O museu, ele é um espaço de reflexão política e os seus agentes, eles atuam como legitimadores do próprio poder circulante dentro desse sistema institucional das artes. A decisão curatorial de incluir ou não certos artistas, certas linguagens e certas obras, e a maneira pela qual essas linguagens elas são incluídas ou não, carrega a responsabilidade de ratificar essas presenças não só dentro da história da arte, mas da história de forma geral, à medida em que a gente enxerga a produção artística como produção de conhecimento. No final das contas, o objetivo de uma curadoria transhistórica é demonstrar exatamente isso, que o passado, presente e futuro, ele ainda dialogam de forma intermitente, nunca hierarquizando-os, mas entendendo que certas questões e certos repertórios presentes nessas obras continuarão presentes. Mas quando se revisita o passado, é fácil cair em velhos costumes e talvez recometer violências históricas. Então, para a realização de uma crítica genuína a essa linearidade e essa hegemonia do espaço artístico, do espaço visual e do espaço cultural, é preciso fornecer não somente um palco expositivo, mas de fato garantir a agência desses artistas sem a imposição e a mediação de um sistema que historicamente apagou e deslegitimou a sua produção. É necessário, então, problematizar experiências curatoriais transhistóricas que reforcem esse tipo de pensamento colonial, que representem e apresentam a arte de povos não dominantes apenas em oposição à arte da norma, a arte de povos ocidentais. E voltando aqui ao pensamento do Cetari, esse autor ele acredita que a curadoria transhistórica positiva ela só pode ser alcançada efetivamente dentro de textos curatoriais e nunca dentro de um espaço positivo em si. De fato, se a transhistoricidade do projeto curatorial ela tem como objetivo sincero discutir sobre as múltiplas temporalidades que perpassam o universo visual das artes, trivializar essas categorias marginalizadas, apagando as suas particularidades que são estabelecidas dentro de seus próprios sistemas de valores, estaria obtendo o efeito oposto.
É preciso ter consciência que a transhistoricidade ela é terreno fértil dentro da curadoria, dentro das artes contemporâneas, mas ela já é temática corriqueira dentro da vivência, dentro da arte desses povos não ocidentais, seja essa arte ancestral ou contemporânea. Logo, nós, pesquisadores em arte da contemporaneidade, nós temos que pensar, antes de transcender, a gente tem que entender como. Desculpa, me confundi. Nós, pesquisadores da arte na contemporaneidade, antes de transcender, precisamos entender de que maneira essa historicidade ela foi construída. E que para uma curadoria transhistórica ela ser realizada com sucesso, ela deve, de fato, reconhecer essas diferentes leituras que uma análise multitemporal ela pode assumir. Não somente aquela leitura alusiva ao pensamento hegemônico da arte. Portanto, eu finalizo aqui a minha apresentação com essa ideia. Pensar nessa transcendência e, de certa forma, também na transgressão da história, sem pensar em realizar medidas reparatórias às figuras que foram oprimidas por esse sistema, é um posicionamento irresponsável de qualquer profissional que se propõe a pensar em arte contemporânea, e deve ser reconhecido em práticas curatoriais que tenham como proposta cruzar a fronteira entre passado e presente. E é isso, muito obrigada.